Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do PBio Podcast, o podcast da Associação Portuguesa de Bioindústria. Neste que é o primeiro episódio do podcast, falamos com Simão Soares, que é o presidente da Associação Portuguesa de Bioindústria, PBio, e CEO da empresa biotecnológica Silico Life. Olá, Simão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Fredilson, obrigado pelo convite e pelo desafio de estar aqui na primeira edição desta nova iniciativa da PBO. Não tem de quê. Pronto, vamos começar logo então com as perguntas. O Simão é formado em bioinformática. O que é que faz um bioinformático? A bioinformática é uma palavra que pode ter muitos significados dependendo da pessoa a quem estamos a perguntar. Mas de uma forma genérica, eu diria que é o desenvolvimento e a aplicação de ferramentas computacionais para melhor perceber fenómenos biológicos ou para desenhar fenómenos biológicos de maneira a servir a um determinado propósito. Seja, por exemplo, no campo da saúde, de quais é que são os genes e o seu papel numa determinada condição, ou no campo mais industrial, de perceber como é que um determinado micro-organismo se está a comportar num ambiente de fermentação, e depois muitas outras aplicações entre estes dois extremos, se calhar. Ahm, no, no seu LinkedIn, o Simão tem lá uma frase que eu achei muito curiosa, interessante, em que diz que foi seduzido pelo enorme potencial de transformação no mundo da biotecnologia industrial, já agora que falou disso indiretamente na definição da bioinformática. Pode explicar brevemente que potencial de transformação é esse? Eu acho que isto está também ligado ao meu percurso. Eu sou uma pessoa que teve a sua formação base em engenharia informática e no meu percurso académico nunca tinha tido contacto com as ciências biológicas. E depois de fazer a minha licenciatura em engenharia informática, e quando estava a equacionar o que eu queria fazer a seguir, foi quando eu percebi que existia aqui uma área chamada bioinformática e fiquei muito seduzido por esta ideia de podermos utilizar software, abordagens matemáticas e computacionais para representar a vida num sentido mais lato. E também a capacidade de nós utilizarmos a biologia quase como uma fábrica para produzir os nossos materiais de interesse. E por isso alguém que veio de fora para esta área da biologia, fiquei sempre muito entusiasmado ao perceber o impacto que isto pode ter no futuro, quase como uma nova tecnologia de manufatura, ou exatamente como uma nova tecnologia de manufatura para produzir de forma escalável e sustentável, desde os biocombustíveis, que são muito conhecidos, a ingredientes ou materiais, um bocadinho de tudo o que nós estamos precisar no futuro, para além de todo o impacto que tem na área da saúde, onde hoje em dia, até no seguimento da Covid, ficou muito claro o impacto e a importância da ciência, das ciências da vida e da biologia e da biotecnologia para controlar, por exemplo, fenómenos de pandemias, ou mesmo somos uma sociedade que caminha para ser uma sociedade cada vez mais envelhecida, e para podermos viver de forma saudável é necessário cada vez mais também perceber a nossa própria biologia e como podemos criar ferramentas, sejam terapias ou sejam outro tipo de intervenções que nos permitam viver também de forma saudável. Como tinha mencionado no início, o Simão é CEO da empresa biotecnológica Silico Life, e agora que mencionou sobre o potencial de utilizar a biotecnologia e a ciência para melhorar a nossa vida, queria perguntar, e foi isso que o inspirou a criar a empresa? Como é que surgiu a empresa? Sim, a empresa surge a partir de um grupo de antigos estudantes, alunos e investigadores do grupo de Biologia de Sistemas da Universidade do Minho. Fomos desafiados pelos nossos professores nesse grupo
a criar uma empresa, achámos que havia aqui uma oportunidade de fazer a investigação aplicada que nós fazíamos de uma forma profissional ou, digamos, empresarial, e isso esteve na gênese da criação da empresa. Já reunimos este grupo inicial de fundadores, que era esta combinação de antigos alunos, professores e também uma pessoa que vinha da área da indústria da biotecnologia, e juntamos esta vontade de utilizar abordagens computacionais, neste caso para o setor da biotecnologia industrial, ou seja, perceber como é que nós podíamos chegar a micro-organismos que conseguem produzir o que nós queremos, ou seja, quais são as estratégias que devem ser aplicadas. E em vez de ser aqui um processo de tentativa e erro, utilizarmos diferentes abordagens computacionais para achar aqui o melhor design. Ou seja, isto de uma maneira um bocadinho simplificada, a ideia é utilizar processos de fermentação, semelhantes aos da produção de cerveja, em que temos uma levedura que converte açúcar em álcool, mas neste caso a Silico Life desenha diferentes micro-organismos, leveduras, bactérias, microalgas, para produzir um determinado composto de interesse, seja um aditivo para a indústria alimentar, um biocombustível, um bioplástico, etc. E então é uma combinação de abordagens computacionais, conhecimento biológico e depois implementação no laboratório destes conceitos que vão sendo desenhados e validados com um input de diferentes ferramentas e pessoas. Perfeito. Falando da abordagem computacional e do design de processos biológicos, portanto, de pathways biológicos para a produção de diferentes compostos, ah, hoje em dia está muito em vogue a inteligência artificial, que é o que, essencialmente, o que é que o Simão e a sua empresa já têm estado a utilizar. O Simão já tem mais de uma década a utilizar essa combinação de inteligência artificial e biologia para criar aquilo que chamou no passado de mapas de micro-organismos, que estuda para encontrar esse processo mais eficiente para a produção de produtos como os ingredientes alimentares que mencionou e também os biopolímeros. Como é que tem visto a evolução da inteligência artificial na biologia ao longo destes pouco mais de 10 anos? Bem, eu acho que o impacto da inteligência artificial, não só na biologia, mas no nosso dia a dia, tem sido gigantesco, né? Em especial nos últimos anos. Eu acho, no nosso caso, nós já temos aqui abordagens de inteligência artificial desde o início, quando ainda não era, digamos, muito popular utilizar até esse tipo de denominação. Uh, mas basicamente nós olhamos para o micro-organismo, ou seja, pensando aqui num processo de fermentação que ocorre depois a grande escala, com reatores de tamanho de edifícios, o que está dentro desses micro-organismos, desses reatores, são micro-organismos, ou seja, nós olhamos para eles como se eles fossem primeiro uma fábrica, ou seja, criamos um mapa para perceber o que está dentro deles, quase como quando nós vamos para uma nova cidade, precisamos ter um mapa para perceber onde queremos ir e que recursos estão disponíveis que ofertem essa cidade. Nós olhamos para o micro-organismo com o mesmo tipo de abordagem. O que é que eu consigo fazer ali? E para isso temos digamos, uma pipeline para criar modelos ou mapas, como lhe quisermos chamar, das capacidades metabólicas dos micro-organismos, que depois combinamos com uma framework de AI para perceber, por exemplo, qual é que é a melhor combinação de genes que devem ser apagados ou overexpressed ou que devem ser adicionados de maneira a chegar a um determinado propósito, por exemplo, maximizar a produção de um composto de interesse e, por exemplo, respeitar aqui algumas condições, como manter um determinado crescimento ou utilizar aqui uma resposta biológica que o micro-organismo já tem, por exemplo, em condições de limitação por um determinado nutriente e associar isso à produção que nós procuramos. Eu acho que o que também conseguimos ver nos últimos anos é que este avanço da inteligência artificial também tem-nos permitido cada vez mais também expandir o conhecimento biológico que nós temos e também olhar para a grande quantidade de dados que tem sido gerida e gerada
e pegar nesses dados e convertê-los em conhecimento biológico. Um bom exemplo é, por exemplo, o AlphaFold, que permitiu gerar estruturas para proteínas que antes não era algo que não era possível, era um processo custoso e demorado, e agora é muito fácil conseguir ter pelo menos aqui uma primeira base para perceber qual é que é a estrutura de uma determinada proteína de interesse. Exato, e mais recentemente temos várias startups que estão a surgir, que estão mesmo dedicadas à utilização de AI na área da biotecnologia. Inclusive, há pouco tempo tínhamos uma empresa que ia já pôr um medicamento em ensaio clínico desenvolvido com a ajuda da inteligência artificial. E isto é o que nós estamos a ver neste momento, parece que estamos a viver no futuro, mas ainda temos o futuro que há de vir. Como é que o Simão vê o futuro da inteligência artificial na biologia? Eu acho que é uma combinação muito feliz e essencial para o desenvolvimento. A inteligência artificial, eu diria que por si só e isolado não é muito útil, ou seja, o impacto está na aplicação a determinadas áreas. Hoje em dia é muito popular os modelos de linguagem que nos permitem gerar novas ideias a partir de modelos que utilizam muita informação, por exemplo, textual, que já está disponível na internet, ou seja, milhares de textos e notícias, etc. É muito fácil começar a gerar aqui novo conhecimento ou gerar conhecimento a partir desta informação. No campo da biologia, por exemplo, permite-nos pensar como é que nós podemos gerar novas biotransformações ou novas enzimas otimizadas para determinadas aplicações, ou, por exemplo, o que falavas de novas terapêuticas. Existem diferentes empresas a utilizar inteligência artificial para, por exemplo, casos de desenhar anticorpos em que não há, digamos, intervenção do cientista, mas há apenas a intervenção de algoritmos que olham para bibliotecas de muitos testes que sabem o que é que aconteceu na realidade para chegar aqui a um novo desenho e aqui um novo conceito para ser depois testado. Eu acho que isto são, digamos, tecnologias que nos permitem otimizar o nosso tempo e chegar aqui a mais perto do ponto ótimo. Não são, não são uma bola de cristal, pelo menos ainda, mas são ferramentas que podem ser muito úteis, principalmente se nós percebermos as suas limitações e as utilizarmos de forma crítica, ou seja, olhar para os resultados e perceber, por exemplo, qual é que é o seu significado biológico. Uma das razões do percurso que a Silicon Life conseguiu fazer nos últimos anos, nós começamos em 2010 como um prestador de serviços e conseguimos estabelecer ligações a grandes empresas de referência, em especial neste campo da fermentação, mas também dos materiais, da agricultura, da cosmética, era olhar para o problema que o cliente queria resolver, utilizar diferentes abordagens computacionais e também o nosso conhecimento e experiência, mas apresentar realmente qual é a solução para o problema biológico que estávamos ali a tratar. Ou seja, aqui estas abordagens que nós utilizamos são um enabler para chegar à solução, mas o que interessa é realmente a solução para o problema. E eu acho que isso é bastante importante para toda a gente que está a entrar neste campo da biologia, seja qual for a aplicação, é não nos esquecermos qual é que é o problema que estamos a resolver e não ficarmos perdidos na tecnologia que estamos a aplicar para achar a solução. Exato. Um, no caso da Silico Life, quando a empresa foi criada, o Simão acabou de mencionar que foi em 2010, estão ativos desde 2010, começaram por prestar serviços. Ah, Portanto, é uma empresa que é pioneira e que nasceu ainda um bocadinho na infância da biologia computacional. Quais foram os maiores desafios que a Silico Life enfrentou ao trabalhar nessa área específica da biotecnologia, da biologia computacional?
Há aqui, quando somos uma empresa nova, parte a partir de Portugal, todos os nossos clientes e parceiros estão quase todos fora, fora, fora do país. Há aqui o desafio de criar um track record, no início mostrando também muito qual é que era a nossa experiência científica e também beneficiando do track record académico que os diferentes fundadores traziam para a empresa e depois construindo aqui a nossa própria rede, olhando também para potenciais clientes e fazendo o nosso trabalho de casa, ou seja, estudando quais é que são os problemas que eles tinham e procurando casar as nossas capacidades com os problemas que eles tinham. E eu acho que foi a partir daí que nós também conseguimos depois ir crescendo, começando a ter os nossos primeiros clientes e a partir daí também as coisas tornam-se mais fáceis. E o que nós fizemos foram, durante mais de 12 anos, serviços a partir de Portugal, mas para empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, em diferentes pontos da Europa, no Japão também, em que o que nós fazíamos era olhar para o problema, por exemplo, como é que nós podemos otimizar, aumentar o rendimento da produção de um determinado composto de interesse, como é que nós podemos levar que o metabolismo vá nessa direção, ou como é que nós podemos chegar à produção de um determinado composto que sabemos que só existe numa planta, nem existe aqui uma via metabólica claramente definida. Como é que nós conseguimos propor uma hipótese para chegar a essa via? E esses são dois pontos core das nossas capacidades, ou seja, o desenho de fábricas celulares otimizadas e também o desenho de novas vias biológicas e depois aliando isso à sua implementação. Nós fizemos um percurso grande em serviços que nos deu também muito conhecimento de perceber o que é que a indústria procura. Uma empresa de serviços vive muito do que o cliente lhe dá de volta e é sempre preciso arranjar o próximo projeto. E depois, há alguns anos atrás, decidimos capitalizar essa experiência e a tecnologia que temos aqui na Silicon Life para nos dedicarmos a produto próprio. Atualmente deixamos de prestar serviços, estamos focados no desenvolvimento de um portfólio de ingredientes. Muitos são compostos que só existem em plantas e de forma muito limitada. Nós queremos dar acesso a esse tipo de ingredientes que tenham um benefício comprovado e torná-los disponíveis via fermentação. E para isso vamos desde a identificação de moléculas de interesse, depois passar para a nossa parte de desenho racional de como é que nós os podemos produzir de forma biológica, à implementação destas novas estratégias e depois ao teste que estas estratégias funcionam, estes organismos modificados funcionam da maneira que nós pretendemos, não só primeiro a uma escala laboratorial, mas depois a volumes cada vez maiores e procurando estabelecer parcerias com os utilizadores desses ingredientes, ou seja, empresas que utilizam esses ingredientes para formular novos produtos, como no campo dos suplementos alimentares. Muito interessante. É muito interessante ver a evolução da Silicon Life desde da sua infância até agora, em que estão a fazer essa transição e também entrar como produtos inovadores nesta área de biotecnologia e tendo evoluído de certa forma, com o setor nacional da biotecnologia, como é que acha que esse setor em si, o setor da biotecnologia, evoluiu desde que o Simão começou a trabalhar, pronto, com a biotecnologia e como é que prevê o futuro deste setor? A biotecnologia em Portugal, digamos, de forma empresarial, é uma área ainda bastante recente. A PBO celebra agora 25 anos, mas há obviamente uma grande evolução desde 1999 até agora, porque também o número de empresas é cada vez maior. O que conseguimos ter hoje em dia é também já aqui um conjunto de diferentes gerações de pessoas que estiveram envolvidas
em diferentes empresas de biotecnologia, e este capital de experiência é muito importante para o sucesso de novos projetos, e vamos vendo também acontecerem cada vez mais exits, por exemplo, empresas compradas por empresas maiores, internacionais. Até recentemente vimos o anúncio de uma colaboração, de uma compra de tecnologia de uma empresa nacional por uma grande biofarmacêutica, e isso é um reconhecimento da capacidade do setor em Portugal, que apesar de ainda estar, digamos, na sua infância, tem aqui uma grande oportunidade de crescimento. E existem várias razões para isso. Uma é o talento disponível. Nas últimas décadas, Portugal fez um grande investimento na formação de pessoas altamente qualificadas, nos últimos, digamos, 30 anos, em especial na formação de pessoas doutoradas. Se formos analisar, a PBO há uns tempos fez aqui algumas contas de merceeiro, conseguimos ter a ideia de que uma parte substancial dessas pessoas formaram-se em áreas à volta das ciências da vida, da biologia, na engenharia com muita gente nas áreas da biomédica, da engenharia biológica, e esse é um tipo de formação que não é fácil de obter em todo lado, e nós temos aqui uma pool de talento muito interessante. A par disso, Portugal tem mostrado ter uma boa capacidade científica. Por exemplo, o exemplo que falava há pouco é de uma tecnologia que nasce numa universidade, que passa para uma startup e que depois chega a uma grande empresa. Eu acho que isso é um bom exemplo, isso demonstra muito a capacidade que nós conseguimos ver olhando para, por exemplo, os números de patentes. A capacidade de inovação em Portugal nesta área é fácil de perceber ao olharmos para as áreas onde mais se geram patentes em Portugal, olharmos para o top 5, 4 dessas áreas são áreas muito ligadas à biotecnologia. Uma delas é a biotecnologia, a outra penso que é a química orgânica, medical devices, ou seja, áreas que estão muito ligadas a este setor das bioindústrias, e eu acho que temos que fazer cada vez mais aprender a levar essas inovações ao mercado, e aí é ainda um caminho que estamos todos a fazer, e que eu acho que também só se consegue fazer com tempo e com também atraindo pessoas cada vez que tenham mais experiência, e por isso a evolução do setor, obviamente é ótimo ter bons sucessos para apresentar, mas também beneficia das tentativas que não correram bem, porque é conhecimento que no futuro vai ser aplicado para levar projetos para a frente e que cheguem a um ponto de serem bem-sucedidos. Muito bem. E dentro dessa evolução do setor da biotecnologia nacional, está, obviamente, a PBio, Associação Portuguesa de Biotecnologia, da Bioindústria, perdão, e o Simão, como presidente, como acha que a associação contribui, ou contribuirá também, né, para o futuro do setor nacional da biotecnologia? Bem, há aqui o papel principal da PBO é a representação dos seus associados. E também aqui a criação de massa crítica, ser um ponto de encontro dos associados. É que o principal desígnio da PBO é ser um ponto de encontro das empresas que de uma forma ou outra utilizam biotecnologia, e por isso é que esse é o motivo que nos traz todos para a PBio, em diferentes depois aplicações. Temos empresas tanto na área da saúde, onde Portugal historicamente tem tido uma atividade maior, mas empresas na parte da agricultura, na parte da biotecnologia industrial, da medicina de precisão, do diagnóstico, porque apesar de olharem para mercados diferentes, há aqui uma série de questões que são comuns a todos os seus associados. E a identificação desses problemas e depois também a apresentação desses problemas aos decisores políticos, por exemplo, é muito importante para o desenvolvimento do setor, e também mostrarmos que Portugal tem aqui condições muito interessantes para criar aqui um setor que pode
contribuir fortemente para o desenvolvimento económico nacional, partindo de pessoas altamente qualificadas, partindo de ciência e conhecimento gerados localmente, mas depois com ambições e aplicações globais, seja na parte da saúde, seja na parte industrial, seja na parte da agricultura. Tudo isto está muito ligado aos grandes desafios que nós temos hoje em dia, de lidar com uma população cada vez mais envelhecida, com a aparição de fenómenos pandémicos com uma frequência cada vez maior, mas também a necessidade de ter um mundo mais sustentável, de conseguirmos manter o estilo de vida que temos, mas ao mesmo tempo suportado por tecnologias que são sustentáveis, mas escaláveis, porque a questão também do custo e do acesso é muito importante, e a biotecnologia tem e terá um papel central. E eu acho que a PBio tem também a obrigação de mostrar ao público em geral, durante a pandemia, acho que conseguimos fazer aqui um trabalho muito interessante de mostrar o papel da ciência, o papel da biologia, comunicando com artigos, com eventos, com diferentes ações, o que é que também é feito em Portugal para também, digamos, trazermos aqui o apoio do público em geral e perceberem que o que é feito neste tipo de empresas, o que é feito na academia nestas áreas, pode permitir um desenvolvimento de um país que seja não só melhor do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista de sustentabilidade e também de conseguir ter aqui uma sociedade mais saudável, digamos. Exato. Simão, estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa conversa, que tem sido muito interessante e informativa. Vou fazer uma última pergunta. Isto aqui é para aqueles que nos estão a ouvir e que queiram entrar neste setor, no setor da biotecnologia. Que conselho daria a profissionais que estão interessados em seguir uma carreira em biotecnologia? Acho que o desenvolvimento da biotecnologia depende de conseguir atrair pessoas de diferentes áreas. Eu acho que aqui podemos aprender um bocadinho com o que foi feito na área do IT, cá em Portugal, em que hoje em dia é uma área acessível para pessoas que não só programadores, mas pessoas de diferentes áreas, porque conseguem ver o impacto que esse tipo de empresas, esse tipo de projetos pode ter. Eu acredito que a biotecnologia pode ter muito mais. Eu vindo de alguém que veio da área do IT para a biologia, acredito que a biotecnologia tem um potencial realmente transformador. Não só um potencial, mas é algo que nós necessitamos, ou seja, nós necessitamos rapidamente, nos próximos anos, de desenvolver soluções para as grandes questões globais que nós temos, como eu referi há pouco. Temos necessidade de alimentar uma população cada vez maior, de garantir o bem-estar de uma população cada vez mais envelhecida e de garantir o bem-estar do nosso planeta. E a biotecnologia, seja na componente da saúde, seja na componente industrial, seja na componente da agricultura, seja na formulação de novos materiais, por exemplo, terá um papel essencial e precisamos de pessoas que venham da biologia ou da biotecnologia, de diferentes engenharias, que tenham interesse em também trabalhar em projetos empresariais, em fazer investigação, mas também em levar essas novas tecnologias ao mercado, que é onde o valor se materializa, onde o acesso às pessoas também se torna possível, e por isso eu diria que isto é uma área que tem, para mim, um grande potencial e que eu sinto uma paixão e uma grande satisfação por aqui estar, e que eu acho que terá um grande papel no nosso futuro, e acredito que Portugal pode ter um papel no desenvolvimento de soluções com boa ciência, boa investigação local, com um scale-up a partir de Portugal, e depois podem ter aplicações globais, contribuindo para o bem-estar de todos. Perfeito.
Simão, muito obrigado mais uma vez por ter estado cá conosco a discutir um bocadinho sobre biotecnologia. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigado por sintonizarem e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado.